Então imagina que essas múltiplas dimensões, elas acontecem dentro da gente. E é um ponto de vista emocional. As emoções são a lente, a gente estava falando disso agora ali, né? Uhum. Então como eu me sinto é o jeito que eu vou ver o mundo. E quando você passa por um processo de autocura, Lucas, você limpa a tua lente. Salve tribo, estamos começando mais um Tribe Zen Podcast, eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Temos hoje um papo maravilhoso sobre autocura, né? O poder da autocura. A gente vai falar de bioenergética, a gente vai falar de muita coisa legal. Tô feliz, entusiasmado. A gente tá com uma pessoa muito especial aqui que ajudou muito, assim. Eu poderia falar, não tem definição, assim, para essa pessoa, sabe? Não tem como colocar essa pessoa numa caixinha, porque é como se fosse um anjo da guarda que apareceu na nossa vida e resgatou a gente, assim, facilitou uns processos que a gente estava meio travado, que é a Simone Pafetti. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Gratidão, queridos. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Adorei o espaço. Muito obrigada. Gratidão. A gente tá muito feliz, assim, tem muita coisa que a gente vai compartilhar aqui. Sim. Da história da Simone, com certeza vai inspirar muita gente, assim como inspirou a nossa, e que nos motivou, assim, a dar saltos mesmo. Eu sinto que desde que a gente conheceu a Simone, muita coisa mudou, que tava travado, fazia tempo que eu não tava conseguindo mudar algumas coisas e mexeu ali, virou uma chave. A gente gosta de compartilhar o que a gente recebe, que a gente descobre, porque esse podcast é meio que isso, né? É a nossa própria cura e expansão sendo compartilhada pra gente propagar o que funcionou pra gente. Então, assim, por onde a gente passa e aquilo que a gente recebe, a gente faz questão. E hoje a Simone tá aqui, nossa terapeuta maravilhosa. E tenho certeza que vocês vão amar esse episódio, vai ser muito bom. E aproveitar também para honrar a vida dos nossos irmãos, João e Mel, assim, Gratidão. Família Divina Ordem, gratidão, porque assim, a Simone foi uma recomendação deles e eles têm as melhores recomendações, assim como o que a gente gosta e faz sentido pra gente, a gente gosta de recomendar aqui pra vocês, mas honrar o nome desses irmãos que eles abrem muitos portais na nossa vida e é muito especial, né? Beijo. Beijo. Então, vamos fazer um brinde aqui pra gente iniciar com esse cacauzinho. Eu sei que tá meio apertadinho aí, vê se dá. Aê. Gratidão. Cacauzinho sagrado. Gente, tô com uma receita nova de cacau, vou falar pra vocês aqui. Depois, se vocês não conseguirem pegar a receita, pede pra entrar no nosso grupo do WhatsApp que a gente coloca lá. Ou na newsletter. Ou na newsletter. Esse cacauzinho agora eu tô fazendo com tahine. É o cacau da Sátiva 100%. Aí eu fervo a água. Aí, na hora que a água tá ali fervendo, eu coloco algumas especiarias. Eu gosto de colocar, às vezes, canela, o cravo, um pouquinho de pimenta caiena. Às vezes, esse aqui eu não coloquei pimenta porque eu acho que ele já tá quentinho já, o suficiente. E a gente descobriu que cravo, às vezes, pra falar, né, ele dá um… Mas o segredo, assim, dessa receita é que eu tô colocando tahine. Gente, sério, fica muito gostoso você colocar uma colherzinha de tahine. Maravilhoso. Pra cada dose, assim, ele tem aquela gordurinha e dá uma cremosidade. É muito bom. Além dos benefícios também do gergelim, que é ótimo para os nossos rins. E se você quiser conhecer mais o cacau da Sátiva e os produtos da Sátiva, o site está aí na tela, sativasuperalimentos.com.br. Usa o nosso cupom TRIBEZEN. Na nossa festinha junina vai ter Sátiva, a galera vai ter Sátiva. Vai amar. E aí… A Mata tá sempre com a gente também, que é a nutrição regenerativa da floresta. Gratidão, porque depois que ela apareceu na nossa vida, nossa saúde melhorou muito, né? E perfeitos snacks, porque ao invés de comer uma coisa que não é tão saudável, a gente faz mingauzinho, faz um chocolate quente com esse superfood que eu amo. E quando acaba, assim, no final do mês, eu fico triste, porque eu falo, cadê o meu Mata? Parece que e o tá de cacau é o meu preferido. Parece que tá faltando um pedaço da gente quando a gente tá sem Mata em casa. Nossa, chega amanhã. É maravilhoso pra você que gosta de se alimentar bem e saber da onde que tá vindo, porque é isso, né? Tudo tem frequência, o que a gente tá comendo, o que a gente tá ouvindo, o que a gente tá
sentindo o cheiro, o que a gente tá assistindo. E principalmente, né, o que a gente coloca dentro do nosso corpo. O nosso corpo é tão sagrado, então são todos ingredientes amazônicos, super naturais e que ajudam também a regenerar a floresta. Então é muito importante você investir em causas que estão investindo em causas do planeta, né? E esse aqui é o nosso presente para nossa querida, nossa entrevistada. Uma dose de superfoods da mata. Em viagens, assim, é muito bom. Maravilhoso. A procedência é tudo, né, gente? Muito, muito. A gente super tem que cuidar legal. cada vez mais, né? É verdade. O controle tá aí na alimentação também, né? Sim. Nossa, faz toda a diferença. Então, para quem quiser, Obrigada. mata.bio é o site. E tem cupom TribeZen também, você nos ajuda e ganha um descontinho lá. E ó, vou deixar mais uma dica pra galera. Se você fizer um mata com cacau também, o dia que você quer sabe, um cacau especial, um pouquinho mais docinho, com proteína, um pouco mais de proteína no cacau, põe mata e cacau. Cacau turbo. Nossa! Então, e aí o recado que a gente sempre deixa pro pessoal é para você se relacionar mais pertinho da gente. Tem um link aí na sua tela, ou para quem tá escutando, tem um link que é links.tribezen.com.br ou na bio do nosso Instagram, @tribezen. Você encontra lá os nossos canais e tem grupo do WhatsApp, comunidade do WhatsApp para você entrar. E a newsletter para você se inscrever gratuitamente. Toda sexta-feira, amanhã tem às 8h08. Toda sexta-feira. E aí convites, histórias que a gente só conta lá, receitinhas a gente coloca lá. Então essa newsletter é o nosso xodó. E principalmente esses convites, assim, de vir na nossa casa, gente. Também, a gente adora receber gente em casa. Tanto as pessoas que vêm no podcast, os entrevistados, quanto também as pessoas da nossa tribo. A gente gosta de saber quem que tá ouvindo a gente. Quem que tá colocando a Sol e o Lucas, o TribeZen, pra tocar na hora que tá na academia, a hora que tá fazendo uma comida, a hora que tá em casa com a família, assistindo na TV. Então a gente gosta de conhecer vocês. E esse convite é justamente para vocês chegarem mais pertinho da gente, vir fazer parte das vivências que a gente faz aqui na nossa casa, que vai ser muito especial. E esses convites a gente só compartilha no grupo do WhatsApp. Então, fica mais pertinho, newsletter tá lá, de graça, a comunidade tá lá para você se ajudar. Às vezes, quando você quer uma recomendação, 2 minutos, tem recomendações maravilhosas, como a gente já recomendou a Simone para várias pessoas lá no grupo. Quando a pessoa tá precisando de algum tratamento específico, a gente já recomenda os profissionais que a gente acredita, confia. Bom. Gratidão pela sua presença aqui. Nossa, que honra. Estou emocionada aqui com esse espaço maravilhoso, alta frequência. Vocês estão de parabéns, hein? Gratidão. E olha, pra gente iniciar esse papo aqui hoje, queria compartilhar com o pessoal, porque a gente fez um balanceamento antes de iniciar o papo. E olha, eu tô em outra frequência, sério. Eu sempre me preparo pra fazer as entrevistas, assim, tento tomar um banho, fazer uma caminhada, dar uma levada na frequência, né? Porque eu acredito muito nisso que a gente tá sendo, que a gente transmite o que a gente tá sentindo pras pessoas, mesmo de forma online, né? Principalmente de forma online. A nossa frequência. E hoje foi muito especial, gente. Não sei se vocês estão sentindo aí em casa, mas a gente recebeu um balanceamento da Simone aqui na sala da nossa casa. Ela trouxe a maca. Não faz isso, né? Com frequência. Tem que ir lá no espaço dela conhecer. Depois a gente conta mais. Vamos contar. Mas foi muito especial. Gratidão pela oportunidade, assim, da gente poder receber isso antes. Ah, querida, isso pra mim é o que eu vou fazer até o dia que eu fechar o olho. Eu amo. É tão bom, né? Fazer o que a gente ama. Muito gostoso. Eu ando com essa maca, sabe? Já te contei, né? Sim. Porque eu falo, não sei onde eu vou, não sei quem vai precisar de mim, então eu tenho que estar sempre pronta. Sim, eu falei que é o primeiro socorros, né? Chega num lugar, assim, a pessoa começa a passar mal, a Simone sai de lá com a maca pra ajudar. Não é nem o primeiro socorros, é todos os socorros. Todos os socorros do astral. Ô, Si, pra gente iniciar esse papo, eu queria que você contasse um pouco de, assim, como que você chegou nisso que você tá fazendo hoje? O que aconteceu? O que aconteceu na sua vida pra você ir parar nesse lugar, assim, de estar ajudando tantas pessoas que eu sei, assim? Mas peraí, só dá um overview aqui do que a gente sabe. Você pode complementar, né? Mas claro. Você trabalha bastante com a bioenergética, né? Especialista nesse assunto da bioenergética também. E mais de 20 anos de Rosa Cruz também. Eu imagino o conhecimento. Eu sempre fui, sabe, pessoal, uma buscadora.
Mas eu posso confessar que o começo da caminhada veio pelo egoísmo. Porque eu tinha uma vontade muito grande de me curar. E a minha caminhada foi intensa, porque eu não entendia como era, porque eu estudava muito, gostava de autoconhecimento, metafísica. O ensinamento dentro da Ordem Rosa Cruz, né, que está na minha vida já há 2 décadas, é um conhecimento forte, denso, prático, né? Mas é difícil de aplicar em muitos momentos da vida, né? Onde você está fragilizada. Então, o meu corpo adoeceu. E eu me lembro aqui que eu passei 28 anos lidando com depressão, síndrome do pânico. O meu corpo foi adoecendo num grau que eu cheguei a fazer 17 cirurgias. Nossa. Tive um AVC com 39 anos. Meu corpo colapsou inteiro. E eu tenho 2 filhos adultos, né? Eu lembro que uma boa parte da infância deles, a mãe estava no hospital. Então, a minha busca por processos de autocura veio da necessidade de me curar. E essa jornada, como a de vocês também, né, que eu reconheço e vejo que a vontade de compartilhar, ela nasce de dentro, né? Então, você faz com você e depois você não consegue mais segurar aquilo com você. É natural, né? Sim. Querer transbordar. Então, eu fui percebendo nesse estudo prático, vivencial, que quando eu consegui me curar, esse portal se abriu para mim. E hoje é bem interessante a quantidade de pessoas que acabam descobrindo as conexões que a gente tem, né? Uhum. Acho que 3 semanas atrás, eu trato uma família que mora em Miami e eles vieram, né, para fazer uma sessão presencial, porque eles estão na minha vida à distância. E eu achei que eles estavam vindo para o Brasil para outra coisa e aproveitaram para vir fazer uma sessão. E eu fiquei emocionada, porque não foi. Foi ao contrário, eles vieram para fazer a sessão. Então, eu fico assim humildificada pelo espaço que a gente consegue preencher dentro da vida de alguém através da cura, né? Uhum. Sim. É uma ligação que vai formando, né? Você vê a Mel e o João, né? Queridos na minha vida. Tantas e tantas pessoas incríveis já chegaram até isso por esse caminho, como vocês. Uhum. Você fala que facilita processos de autocura. Isso. Então, quero entender mais disso, porque assim, né? Quando vamos buscar uma terapia, um terapeuta, é natural que a pessoa quer que a pessoa resolva para ela, né? Quer que faz Tem milagre. muita coisa assim, né? Resolve aí, né, a questão, ou me auxilie, mas você fala com uma propriedade tão bonita, assim, desse processo de facilitar a sua própria cura. Como você descreveria isso para as pessoas? Esse processo meu intenso de adoecimento, Lucas, ele durou tanto tempo porque eu não entendia que a cura era interna. Eu sempre estava depositando em alguém esse poder. Ou no medicamento, ou num procedimento, ou na opinião de alguém. Até tratamentos alternativos maravilhosos que também têm a postura vitimista. Vem aqui que eu resolvo. Então, quando eu entendi que o único poder de cura está dentro de cada ser humano, isso me libertou. E a partir daí, lógico que você precisa de ajuda. Porque a gente não sabe como conduzir isso. A mente, ela é ardilosa, leva a gente por caminhos aí que você pode dar com a cara no muro. Muito fácil, né? Então, por exemplo, na minha trajetória, né? Qual foi a minha cara no muro? Já vou contar. Eu imputei na minha mente uma personalidade de pensar positivo. Eu era muito positiva. Eu estudava, eu respirava a reprogramação mental. Olhava para tudo positivamente, só que sem tratar o subconsciente,
que é onde fica armazenado todos os traumas dessa, de outras, compartilhados com os nossos ancestrais. Então, nós carregamos uma carga energética muito grande, traumática. E além de carregar, você continua a acumular. Então, quando você, no meu caso, né, faz um movimento de pensar positivo, aquilo pode se tornar um problema. Uma fuga. Uma fuga, porque o poder do subconsciente, ele é muito maior do que o da mente. Então, eu meio que virei um fake news. Eu pensava positivo, me sentindo mal. E isso foi adoecendo dia a dia muito mais o meu corpo. E quando eu entendi que eu precisava voltar lá atrás e tratar a raiz, e 100% dela é emocional, não tem o que não possa ser resolvido. E eu brinco, né? Eu falo, eu tenho quase 1,5 metro de pura confiança, né? Falei isso para vocês, né? Sim. Porque eu sou o resultado. Então, hoje, com essa jornada, eu acho que o maior benefício para mim é viver sem medo. Porque eu não sabia o que era isso. E era tão um piloto automático, inconsciente, viver no medo, que se algum, sei lá, profissional da medicina tradicional falasse, olha, uma opinião, você tem que ir ali agora e remover um órgão. Era tanto medo que eu ia falar, pode marcar. Eu vou. Sim. Isso era ser movido pelo medo. Só que um medo pensando positivo. Eu acredito que é até pior do que aquela pessoa que é congruente no negativo. Entende? Então, quando a gente acolhe as pessoas, é esse entendimento que eu gosto de construir. O poder está dentro de você. Vamos tratar as questões que são a raiz do problema. Elas estão sempre no subconsciente. E vamos mudar o mindset. Qual é a história que você tem contado para você nesses últimos tempos? O que você está segurando aí? Então, se você quer a cura, se você quer qualquer coisa, eu recebo pessoas que querem um relacionamento, ter um filho, quer prosperar. Não tem diferença, porque tudo é cura. Então, estudando metafísica, a lei da atração do ponto de vista mais essencial, tudo que você quer, também quer você. É a lei da atração. Sim. Agora, o que está impedindo isso de acontecer? Pode ter certeza que tem uma causa no subconsciente. Que ou é trauma, ou é crença. Sim. Vai criando como se fosse uma barreira, né? Uma couraça, uma proteção que distancia, na verdade, a gente daquilo que a gente quer, mas não tá conseguindo alcançar, né? E isso que você falou sobre ser muito positiva é muito legal, porque eu também, eu sinto que eu criei uma personalidade positiva para sobreviver. Que, por um lado, é uma coisa maravilhosa. Nossa, ter uma pessoa positiva do lado é uma coisa maravilhosa. Só que eu fui suprimindo muitas coisas, assim, das vezes de eu não gostar de certas coisas e eu não falar. É incongruência nesse caso, Isso. né? Então, não adianta eu ser positiva, eu falar, mas eu tá sentindo outra coisa, né? Que informação que eu tô mandando pro meu corpo, né? É um autoabuso, né? Pro corpo, eu acredito que é a mesma coisa que você torcer uma mangueira de alta pressão. Uma hora vai estourar. E aonde que você vai ficar doente? Aonde a sua genética já traz aquela predisposição. Entende? Então, todos nós trazemos predisposições. Se aquilo vai acontecer ou não, é o jeito que você está vivendo a tua vida. Então, olhar mesmo para essas questões e tratar a causa, eu entendi que é a chave da cadeia. Esse seu processo de cura que você tem nos contado aí, que passou por tantos apelos médicos, né? Cirurgias e tal. Mesmo dentro do autoconhecimento, mesmo dentro de estudos profundos. E o que você sentiu que virou realmente a chave para você alcançar essa cura depois de todos esses anos?
Olha, Lucas, eu acho que a palavra que eu mais gosto hoje é resultado. E o resultado ele só vem de dedicação. Então você tem que buscar os caminhos que alimentem o seu conhecimento. E o conhecimento vai te abrir as possibilidades do que fazer. E para cada um esse caminho é ímpar. Né? Então, quando eu me disponibilizei a continuar buscando, a me colocar com humildade para a espiritualidade, realmente estou a serviço e quero ajuda, os caminhos foram se abrindo. Então, eu valorizo muito o estudo. Eu acho que você precisa encontrar uma linha que faça sentido para você e que ela seja prática, aplicável. Então, a medicina bioenergética, para mim, é isso. É essa vivência prática, sabe? Mas eu também não acredito que é o único caminho. Eu acredito que tem o caminho de cada um, não é só. Sim, exato. Então, eu sinto, sabe quando você encontra um instrumento certo para você dentro da orquestra? Tipo uma pecinha do quebra-cabeça ali, né? Eu falo, isso aqui eu encontrei. Assim, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Parece que a alma reconhece, né? Foi um reconhecimento, sabe? E eu carrego comigo uma coisa que eu sempre fui muito reverente. Reverente ao conhecimento, né? E sempre procurei galgar em mim humildade para continuar. Então, não é simples. A jornada pessoal de cada um é uma faxina. Você não tem como fazer uma faxina sem tirar tudo do lugar. Então, eu também fiquei bagunçada um tempão. Mas eu acho assim, se eu tivesse que passar de novo 17 cirurgias, um AVC, um aneurisma, quase 3 décadas de depressão silenciosa, para estar aqui com vocês, eu passaria 10 vezes para ter o que eu tenho dentro de mim hoje, que é uma vontade de compartilhar. E o que eu gosto mesmo é de apoiar processos individuais. Eu sou feliz nesse 1 a 1, porque para mim não tem você, Lucas. Tem um aspecto meu aí. Então, quando eu olho para você, eu me vejo. E isso, para mim, não tem nada mais incrível no mundo para fazer, sabe? Eu me emociono todo dia. Sim. Isso que você falou sobre encontrar essa pecinha, né? É legal porque eu também, quando eu cheguei em você, eu lembro que eu já tava um pouco bagunçada entre eu e o Lucas, assim, a gente tava passando por uns processos, até o pessoal que tá aí ouvindo e mandou mensagem pra gente no episódio que a gente gravou sobre a noite escura da alma. A gente tava justamente nesse momento que a gente tava passando por uma noite escura ali. E aí a gente, através do direcionamento do João e da Mel, eles falaram várias vezes pra gente, assim, ó, Simone Pafetti, tava lá anotado, passou contato. E aí fazia uns 2 meses que a gente já tava passando em processos com eles, em direcionamento, assim. E aí ela falou assim, irmã, eu não vou falar mais nada pra você enquanto você não ir na Simone. Nossa, que bom! Ela falou assim, ó, eu já falei pra vocês, vai na Simone. E aí quando a gente foi realmente isso, porque eu senti que a gente chegou ali, a princípio você deu parece que você desligou uma chave que tava super ativa ali de confusão e de tudo mais, mas aí depois parece que bagunçou mais. Bagunçou mais, assim, Isso no é sentido de… Nossa, parece que agora emergiu umas coisas que eu não tava vendo mesmo. Porém, nessa bagunça, foi justamente quando apareceu os conteúdos que a gente conseguia olhar e elaborar. Porque eu entrei num nível de elaboração de tudo que começou a emergir muito profundo. Primeiro eu comecei com o processo de escrita ali, tudo. Aí eu comecei a perceber o padrão. Aí, através desse padrão, eu percebi, olha, tá acontecendo justamente no meu período menstrual, por exemplo. Quando eu tô lá menstruando. Aí eu falei, tem alguma coisa aqui que tá querendo me mostrar. Por que eu, toda vez, nessa época do mês, acontece isso, e eu fico
às vezes fora de mim. E aí eu fui reconectar com a história da minha mãe. Minha mãe tirou o útero, que nem você falou. O médico vira pra você e fala assim, ó, você tem que tirar um órgão seu. E aí, às vezes, por uma inocência, Ou por medo, uma né? ingenuidade, eu acredito que é uma inocência, uma ignorância, né? É uma inocência da criança. A criança é aquela que ainda não acessou o conhecimento, né? É uma ignorância. Vai lá e tira um órgão. E aí, por repetição, se eu não me atentar, daqui a pouco eu tô também com Você vai endometriose, tô com nódulo no seio, vou passar pelo mesmo processo, né? Então é muito importante eu senti que quando você começou a mexer ali, os conteúdos que eram necessários para eu ver emergiram. Não é o que você falou para eu fazer. Isso que é o processo de autocura, né? É o Sim. conteúdo que eu preciso ver que emerge. Não é o que você quer que eu veja. Explica pra gente, eu fiquei curioso também, porque tem esse processo de primeiro acesso ao nosso campo, vamos colocar assim, né? Quando a gente chega até você com a sua bagagem, né? A sua forma de tratar e fazer esse processo de facilitação da nossa autocura, ele começa a ativar, estimular para que o nosso sistema comece a agir de forma diferente, o que não é simples, porque eu também senti que a intensidade dos desafios aumentou. E quando eu conversei com você, você falou, que bom. Tô feliz por isso. Parabéns. Parabéns. E aí, eu quero entender muito sobre esse processo, que o pessoal também possa entender o que acontece nesse início e por que ele reverbera de uma forma mais desafiadora em seguida. Tá. Isso é muito importante, Lucas. E eu demorei muitos anos para entender isso. Por isso que hoje eu fico tão tranquila de te dar parabéns no olho do furacão. Por quê? A sua jornada aqui é uma jornada espiritual, ok? É. Amparada pelo físico. Uhum. Nunca foi ao contrário. Não é uma jornada física. Ela é uma jornada espiritual amparada pela materialidade. E o que você vai fazendo nessa jornada pode criar mais desafios para você. Então, você já trouxe uma bagagem, você está criando novas e você está continuando a sua jornada. E com esse combo, os desafios vão vir. Essa liberação inicial é encurtar a tua jornada. Então, é como se você tivesse espiritualmente erguido a mão, falou, ó, eu quero resolver de verdade dessa vez. Eu tô aqui. Então, aí a minha alma fala, então eu vou te ajudar. Você quer mesmo? Então, vamos tirar tudo do lugar para arrumar direito? E aí, esse processo, ele vai ficar encurtado, porque você já ia viver isso por um bom tempo. E a tua alma ergueu a mão. Não, eu quero acelerar. Porque da sua cura vem a cura de mais muitas pessoas. Pelo seu trabalho, pelo seu servir. E você ajuda mais pessoas, é proporcional à tua cura. Então, se você não se cura, como é que o teu campo expande? Se você não liberar o seu subconsciente, como é que você vai abarcar mais gente? É isso que aconteceu comigo. É o que acontece com todo mundo. Então, eu já vou avisando. Não tem ilusão. Ninguém vai resolver teu problema. Nós vamos juntos aqui. Nós temos que travar abraço. E se você precisar de mim, eu estou aqui. Porque eu só recebo pessoas na minha vida que eu vou ter condição de apoiar. Isso aqui, para mim, é muito grande. É missão de vida. Né, só? Uhum. Pode ter certeza que eu sou aquela pessoa que você pode ligar às 3 da manhã. Eu vou atender. Só não manda mensagem que eu não vou ler. Mas eu vou atender. Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu entendo essa conexão nossa no campo. Porque uma vida não se entrelaça por acaso. Entende? Então, quando eu trago esse lugar de... Olha, vem, que é assim mesmo. Eu também passei por isso. Eu sei o que você está passando. Mas vamos continuar.
Vamos junto, vem aqui que eu te ajudo. Te ajudo a liberar agora, a entender melhor, né? Vamos para a próxima etapa do jogo. Então, imagina que essas múltiplas dimensões, elas acontecem dentro da gente. E é um ponto de vista emocional. As emoções são a lente, a gente estava falando disso agora ali, né, Sol? Tem dia que você não está bem, você não consegue olhar a beleza do lugar. Ué, como que pode? O dia que eu estou bem, eu vejo tudo lindo. Então, como eu me sinto, é o jeito que eu vou ver o mundo. E quando você passa por um processo de autocura, Lucas, você limpa a tua lente. E essa percepção do que você consegue ver sobre você, sobre o mundo, muda. É assim, quem está no 10º andar de um prédio tem uma visão muito mais ampla do que quem está no primeiro. Então, o processo de autocura, ele facilita essa claridade de visão. Você para de ficar presa no seu drama. Porque o drama é a mente que criou, né? Eu falando de autocura, eu acho que é importante as pessoas, elas contam uma história sobre doença. E elas grudam naquela história, né? Então, o meu trabalho é ajudar aquela pessoa a se desvencilhar dessa história. Porque ela fica se reprogramando o dia inteiro em torno da doença. Reforçando aquilo, né? É muito sério. E o sistema, ele está montado para manter as pessoas nesse lugar. Porque ele se beneficia disso. Sim. É muito sério. Então, quanto mais pessoas despertas sobre o poder de autocura, eu acho que assim o mundo vai ficando mais iluminado. Porque você começa a criar um campo seguro para quem está perto de você. Sim, tem uma questão que você falou muito importante que para a gente explorar aqui, que foi uma conclusão que eu cheguei há pouco tempo atrás, sobre por que o sistema ele quer manter o padrão antigo, mesmo que ele teoricamente seja ruim, destrutivo, desafiador na nossa vida. Eu sei que tudo tem um propósito, que a gente veio aqui para aprender através dos desafios. Essa missão que foi dada pra gente nessa jornada encarnatória, ok. Porém, vamos entender por que o padrão se repete querendo o nosso benefício. A minha leitura do sistema é esse. Tá tudo aqui querendo nos informar, nos ensinar de alguma forma. Então, de alguma forma, até a doença, ela tem um papel positivo. Então, por que, na sua visão, que acontece isso, né? Que o sistema ele tenta defender, mesmo que seja uma coisa que vai nos levar à morte ou à dor? Na verdade, eu acredito que a nossa natureza é criativa. Nós somos a imagem e semelhança da criação. Então, nós temos aí uma força de expressão, cada um com o seu instrumento, né? E nós viemos aqui para expressar. E toda contração, o que é a contração? É o mecanismo de feedback da lei da atração. É para eu ser impactada, para que na face disso eu consiga expressar o meu poder criativo. Então, para mim, é sempre uma jornada do herói, que replica em cada centelha, em cada alma. E você vai ter que fazer o seu caminho de jornada de descobrir isso. Agora, o sistema, existe uma grande maioria, a massa está num ritmo hipnótico, né? Não está desperta. Então, imagina a quantidade de pessoas no mundo que está vivendo num ritmo hipnótico. Eu trabalho para pagar conta, para esperar a sexta-feira, para esperar as férias, a aposentadoria. Eu nunca estou vivendo no agora. Então, o sistema,
ele está montado para manter as pessoas nesse ritmo hipnótico, incentivando o consumo, falando de doença e não despertando as pessoas para o seu próprio poder. Porque se mais pessoas despertam o poder, o sistema cai. Então o véu vai cair. E eu acho que nós estamos numa época muito importante, muito interessante, porque eu nunca vi tanta gente buscando. O quanto... Tem pessoas que assim falam, nossa, mas você faz algo tão diferente, você tem sonhos tão diferentes, né? Porque meus sonhos são grandes. E eles agregam muitas pessoas, né? Sim. E você não se preocupa das pessoas não acreditarem? Eu falo zero preocupação, porque eu não encontro essas pessoas. Eu só encontro seres alinhados com aquilo que eu acredito. Eu nunca precisei convencer ninguém de nada. Então, eu tenho visto, Lucas, que na mesma medida de exercer o controle, que é o que o sistema faz, né? Aquilo que a gente vê, o tamanho das farmácias, a quantidade aumentando. E é muito triste, né? Você olhar para isso e ver o quanto as pessoas estão aprisionadas no sistema de saúde, por exemplo. Sim. Né? É verdade. E é interessante de ver, por exemplo, se a gente olhar para o micro e para o macro, a gente tem um sistema de crença que, por nossa própria responsabilidade, toda vez que vem um desafio, que a gente tem uma oportunidade de ter uma resposta diferente e mudar esse sistema, a gente acaba perpetuando esse sistema de crença antigo e, consequentemente, perpetuando o sistema que está prejudicando o planeta, prejudicando os outros seres humanos, né? Mas olha isso que você falou, como é importante, porque todo mundo, a grande maioria, está fazendo de tudo para fugir da dor, anestesiar, em busca de prazer. Então, quando eu encontro pessoas incríveis que nem vocês, que falam para mim, não, eu quero acordar, eu quero mexer. E quando vem para mim falar, tá difícil, eu falo, parabéns. Eu acho isso incrível, porque eu sei que naquele momento você está subindo a tua visão da vida. E quando você faz isso, você arrasta um monte de gente. É verdade. Nessa visão. Imagina, olha o que vocês estão fazendo hoje. Isso é muito bonito. É muito bonito mesmo, porque depois eu acho que eu lembro quando a gente fez algumas sessões, aí a gente passou acho, uma semana sem fazer. E aí um dia eu e o Lucas, a gente sentou aqui pra gravar, né? Tava tudo organizado, a gente tomou banho, foi gravar. E aí do nada veio um desconforto antes da gente gravar. Eu sei que a gente entrou numa conversa super profunda aqui. Aí a gente decidiu não gravar o episódio naquele dia. E eu lembro de eu sentada aqui nesse chão, olhava pro Torbizen e eu falava assim, o que você quer de mim? Eu não sei, o que eu quero, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus! Aí eu comecei... Eu senti uma rendição, assim, da minha alma. Tipo assim, eu não quero mais entrar nesse lugar de novo. Eu não quero. E eu acho que é exatamente esse ponto que você falou. É esse ponto de virada que foi o da minha cura. Me mostra o caminho. O que é que eu vim fazer aqui? E aí a resposta foi, começa por você. Vai lá e faz o que você acredita. E aí isso foi criando corpo só. É a mesma história para todo mundo. Sem esse ponto de rendição, sem o desconforto, não vira. Não vira, Fica na superfície. Olha, e é legal porque é nossa responsabilidade total que quando a gente começou a crescer o projeto, a gente falou assim, opa, olha só, o negócio realmente tá fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, e em momentos que a gente tava ali decisivos de falar assim, vamos desistir, vinha alguém, mandava uma mensagem, falava, olha, o que vocês fazem faz muita diferença na nossa vida e tudo mais, e aí isso foi fortalecendo. E quando a gente começou a fazer
processos de estruturação, porque, consequentemente, tudo que cresce precisa de uma estrutura sólida, né? E aí a gente começou a pensar mais nessa parte financeira, de prosperar mais. Foi justamente quando a gente falou que queria isso, aí começou a vir os processos. Aí começou a vir pá, 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 pá. E eu falei, opa, peraí, não tá acontecendo o que eu queria. Só que não vai prosperar mais se não olhar. Exato. Se E não a virar. vida não vai deixar. Não vai deixar. Nossa. Entende? Tem o seu jeito e o jeito certo. É O verdade. jeito certo é sempre da vida. Tem Se uma... você não voltar e fizer a lição de casa, a bênção não vem. Sim. Repete, E começou a pegar no relacionamento. Quando a gente começou a falar, vamos prosperar mais, começamos a fazer meta, não sei o quê, mood board lá, fazer o vision board, né? E isso, aquilo, escrever. E aí começou a refletir na relação. A relação tava ok, a gente tava junto há 4 anos, vai fazer 5 esse ano. Só que começou a encasquetar, tipo assim, pegar nos gatilhos muito pontuais. Aí eu lembro que você falou uma coisa muito importante pra mim, que foi sobre os relacionamentos e a parte material tá no mesmo ponto ali dos nossos chakras, né? Tá no mesmo nível de consciência. Todos os seus relacionamentos. E olha só que bonito que é isso, né? Por que 2 pessoas se encontram com uma missão de alma? Eu sei que seus olhos são lindos, mas não foi só isso. Foi pelo desafio também. Foi por similaridade de frequência no desafio. Então, aonde que vai estourar? Na relação. Na relação. E aonde que você tem que ir lá e resolver? Na relação. Para o resto prosperar, você tem que voltar e fazer a lição de casa da tua alma. Porque nessa rodada, a lição de casa era essa. Tem uma chave boa aí, porque o modo operante padrão antigo meu era assim, né? E eu vejo que é muito comum. Tem um desafio, por exemplo, no relacionamento, às vezes eu pulo fora, não quero mais, tchau. Pega a malinha e vai embora. Tchau. Ou não aceito isso, vou me posicionar aqui até a outra pessoa baixar a bola e tal. Outro caminho. Outro caminho é, vou tolerar e me anestesiar de alguma forma. Vou começar a fugir, tem gente que vai pro bar, tem gente que vai para outras fugas, né? E anestesiar. Então, todos esses caminhos, eu percebi que esses caminhos levam a um único resultado. Repetição de padrão. E aí fica cada vez mais desafiador e não tem escape. Não tem escape. A partir do momento que isso é visto de frente, que é esse trabalho que a gente tá fazendo agora, assim, de falar assim, dá clareza, te dá sustentação, te dá um aporte para que eu possa olhar para isso e sentir isso que está acontecendo, me responsabilizando da realidade que eu tô criando a partir do meu sinal aqui. Aí eu, como que eu sustento isso? Como que eu observo isso por um tempo para ver onde isso tá pegando e conectando aqui dentro, ressonando aqui. Aí o jogo começa a mudar de fase, né? Aí você passa de fase. Exato, Lucas. Isso é... Você entende que não é simples, né? Nem um pouco. Na prática. Não tem que ter ilusão E no dói. processo de autocura. Mas é tão libertador a hora que você sobe de nível. É bom. Porque aquilo perde o poder sobre você. Você aprendeu a ficar presente com aquilo. Você não precisa mais fugir. Você não precisa mais se impor. Você não precisa mais anestesiar. Então, isso que você descreveu aí, você pode levar para qualquer área da sua vida. Cura física, relacionamento, dinheiro, suas metas. É tudo a mesma coisa. O verdadeiro poder humano está nessa frequência da neutralidade. Porque o padrão, a repetição, é um mecanismo da vida para ver se uma hora a gente acorda. A vida é muito sábia. Nós viemos aqui para aprender e para materializar. E aquela lição, aquela série que eu não estou aprendendo, eu repito. Uhum. O padrão tem seu benefício. Ele é só um jeito da vida
te colocar no trilho da sua evolução. Uau! É muito sério, né? É muito sério. Então, não dá para reduzir processos de cura. Eu já testemunhei curas surreais. Sim. Te contei um caso lá, né, da minha cidade, um paciente querido, um senhorzinho. Nossa, esse caso eu fiquei emocionada. Porque assim, a gente tá falando aqui de causas emocionais, que nem eu e o Lucas, desafio no relacionamento. Mas quando você me contou sobre isso, eu fiquei… Eu lembro que eu vi um vídeo seu falando sobre isso, eu fiquei impactada, assim. Tipo, eu fiquei realmente chocada do poder que a gente tem dentro da gente, né? Exato. Conta sobre esse caso. E entender como é que ele fez, né? É. Isso foi surreal. Uhum. Porque, olha, é uma pessoa querida lá da minha cidade, eu moro em Botucatu, né, interior de São Paulo. E foi muito engraçado, porque eu não trabalhava naquela época como terapeuta. Sempre fui empresária, né? Enfim, eu me encantei com o assunto prático e resolvi montar um consultório. Falei, não, vou mudar minha vida, é isso que eu vou fazer e pronto. Só que eu começando, não tinha paciente, né? Só foi engraçado que eu montei a sala e faltava uma coisa ou outra. Falei, eu preciso comprar uma cadeira, vou lá em tal loja, já conheci esse senhor. Agora, como boa pisciana que não repara em detalhes, comecei a conversar com esse senhor, ele era dono da loja de móveis. E já o assunto transborda, né? Comecei a falar com ele sobre processos de autocura e bioenergia. E eu não reparei que ele estava numa cadeira de rodas. Não reparei. Não vi aquele dia. Uhum. Ele falou assim para mim, mas eu acho muito interessante esse assunto. Mas você acha que o que você faz pode ajudar qualquer pessoa, qualquer condição? Eu falei, eu tenho certeza. Foi legal aquilo. Aí ele falou, então eu vou. E ele foi meu primeiro paciente. Primeiro paciente, assim, em consultório, né? Que tinha feito todo o trabalho voluntário antes. E esse senhor chegou. E quando ele chegou, que eu fui entender melhor a história dele. Porque a gente só estava falando sobre a possibilidade naquele dia. E esse senhor, quando ele tinha 58 anos, teve uma infecção de garganta que ficou muito complicada. E a bactéria migrou para a coluna. E lá em Botucatu tem um hospital incrível, que é um hospital escola da Unesp. Ele foi hospitalizado, ficou lá, morre, não morre. E, na tentativa de tentar salvar a vida dele, eles fizeram cirurgias de raspagem da coluna. Eles fizeram 6 cirurgias raspando para tirar a bactéria. E fixaram a coluna dele com placas e pinos. Então, ele tem uma grande fixação na medula. E o resultado disso foi que ele continuou vivo, mas paraplégico. E eu o conheci, ele já tinha 70 anos. Aconteceu com 58. Uau. Então, ele ficou paraplégico 12 anos, numa cadeira de rodas, sem sentir nada daqui para baixo. A vida desse senhor era fralda e cadeira de rodas. E ele chegou lá para a sua primeira sessão, animado com o meu discurso, né? Sentiu confiança, Sentiu confiança, porque isso eu tenho, né, só. O terapeuta é bom, é esse que confia no que faz, né? Mas eu assustei, né? Eu assustei e não assustei, porque não sou eu que faço. Nunca foi. Eu estou ali auxiliando processos. E aí, como eu sou apaixonada pelo assunto, eu gosto de empoderar a pessoa. E eu comecei a explicar para ele o meu entendimento sobre o corpo e sobre o poder dele de mudar o estímulo que ele estava dando para as células do sistema nervoso dele que estavam interrompidas. E foi muito emocionante, porque na terceira sessão, Lucas, esse senhor ele era bravo, porque assim, muita dor, né? Tem como a pessoa ficar todo sorriso? Imagina o que esse cara passou de dor. Sim. E na terceira sessão ele começou a chorar. Falei, que foi, né, seu Sérgio? Ele falou, não, eu tô achando estranho, porque eu tô sentindo o pano da calça tocar minha perna. Nossa. E aí também eu comecei a chorar, né? Eu falei, que extraordinário
não sei onde nós vamos chegar, mas nós vamos. E vamos continuar. E foi um desafio grande, porque foi muito conhecimento, embasamento, tudo que eu falava para ele fazer, ele fazia. Ele realmente engajou, porque era o sonho dele voltar a andar. E não foi fácil, porque quando começou, um dia ele ergueu a perna. Nós falamos, uau! Logo depois ele ficou de pé. Só que com isso só voltaram as dores. Ele tinha dores excruciantes. Nossa. Porque voltando à sensibilidade, o sistema nervoso religando. Mas ele não desistiu. Ele olhou para aquilo. Eu lembro que ele foi fazer exames, novas ressonâncias, procurar um médico, ver o que estava acontecendo. Queria entender. Uhum. E aí o médico falou, não, é impossível o senhor andar. Aí ele falou, então eu vou voltar para lá. E continuamos, né? E cada vez que ele sentia essas dores excruciantes, eu fazia as práticas bioenergéticas com ele e aquilo melhorava. O corpo entrava em estado de reparo, de novo, de relaxamento. Então eu, na minha intenção genuína de ajudar, falei para ele, acabou o nosso limite aqui, né? Que agora nós não temos volta, agora nós vamos ter que ir. Uhum. Doeu, vem. Então nós fizemos muitas sessões, sabe? Acho que foram mais de 60 sessões só. Para ele conseguir atravessar esse processo de dor. Mas assim, foi uma amizade, um aprendizado para ambos os lados, que foi crescimento absurdo, né? Sim. E o resultado disso é que hoje esse senhor anda sem muleta, dirige, trabalha, recuperou todas as funções. Que coisa linda, né? Faz academia, faz crossfit. Eu lembro de você contando pra mim, gente, isso é sensacional, de você contando pra mim que um dia ele chegou em casa e jogou todos os remédios fora, né? Eu nunca falei pra ele fazer isso, só. Então, que ele... Mas ele falou, não, isso aqui não é o que eu quero pra minha vida. Uhum. Eu vou fazer o que eu acredito. Isso que é legal, porque assim, não é ele que a gente... se rendeu. Não é que a gente tá falando, por exemplo, isso é ruim, não é julgamento. Remédio é ruim, isso é bom. Não, é tipo você que tem que saber o que você quer pra sua vida. Exato. É você que tem esse poder de decisão. E não tem problema nenhum, em alguma etapa, em algum momento da vida, você fala, não, agora eu preciso. Tudo bem. Você tá só atrasando um pouquinho. Mas tudo bem. A jornada é sua, ninguém vai fazer por você. Mas o que eu acho muito triste do sistema é que as pessoas ficam muito tempo paralisadas no vitimismo, né? Uhum. Porque não foi fácil para esse senhor voltar a ter dor. Ele podia ter lá anestesiado. Uhum. Ele falou, não, eu quero sentir. Então, quando você fala, Lucas, isso aqui está me incomodando, mas deixa eu sentir, é a mesma coisa que ele fez. Uhum. Muda o jogo, viu? Mudou o jogo. É interessante porque a realidade muda. Então, isso é muito peculiar de falar para a pessoa compreender quando eu conto isso, mas quando muda essa percepção interna, a realidade muda. Como assim a realidade muda? Muda. É impressionante. Porque você começa a colapsar outra função de onda. Você mudou a tua frequência. Você mudou a tua assinatura energética naquele momento. Isso chama decisão pivotal. É o murro na mesa. Olha isso. Olha. Você resolveu fazer diferente. Então, aquele padrão de repetição que estava montado, você tornou desnecessário. Então, eu fiz isso na minha vida, você fez isso na tua, você fez isso na tua. Aquele senhor fez na dele. Uhum. E o que vai acontecer depois disso é sempre algo extraordinário. No meu caso, foi abrir a minha vida para uma outra vida. Muito mais legal. Que hoje eu só tenho carinho e gratidão em torno de mim. Eu só encontro pessoas maravilhosas. Eu só encontro quem quer se curar.
Fora a vitalidade, né? Porque assim, a gente foi lá, gente, a Simone tem um espaço, tá construindo um espaço. Tá assim, em construção. Gigantesco, né? Lindíssimo. Como você disse que você tem sonhos grandes, né? Eu admiro muito quem tem sonhos grandes e banca isso. Fala assim, eu acredito nisso. Não importa se os outros não acreditam, mas eu acredito, né? E essa vitalidade que você tem, eu sinto transbordar. Eu falo assim, gente, eu quero ser igual a Simone. A Simone vai lá, faz academia e tem força. E eu, durante um tempo, eu senti isso, que eu desconectei muito do meu corpo. Não sei por quê, porque eu achei que eu tinha que fazer mais pra fora e desconectei do meu corpo. E desde então, eu sinto que com muita paciência, com muito acolhimento, eu tenho começado a gostar, tomar gosto de me movimentar, de me conectar com o meu corpo, de transpirar, de falar assim, nossa, como é bom transpirar, né? Nossa, por que eu demorei tanto para voltar a sentir isso, né? Sabe, Sol, eu dou um valor muito grande para isso hoje, mas a gente tem que olhar isso sempre como tudo, né? Sem o julgamento, porque você não sabe a história da pessoa. Então, eu tive períodos na minha vida de baixa vitalidade, que eu vou só descrever mais ou menos como que era. O meu escritório da empresa ficava a 3 quilômetros da casa da minha mãe. Eu pegava o meu carro para ir dirigindo 3 quilômetros. E eu tinha que estacionar no meio do caminho e dormir. Uau! De tanto cansaço. Então, eu realmente estacionava, fechava o olho, dormia, apagava por 5 minutos. Aí eu acordava e continuava. Então, você imagina o grau de vitalidade daquele corpo. Tava com o pé na cova, né? Então, hoje, quando eu vejo que o que eu consigo fazer, que nem eu gosto de exercício mais pesado, eu faço crossfit. E me divirto, porque se quem não conseguia há 20 anos atrás dirigir o próprio carro, se eu precisar, eu empurro o meu carro hoje, Lucas. Acredito. Sabe? E para mim é uma satisfação, porque é uma vitória, é uma coisa, eu venci. Eu venci as minhas amarras. Eu me curei daquela pessoa que eu era, vítima do sistema, dando meu poder para todo mundo. É verdade. E na sua visão, qual que é o benefício? Porque assim, tem tanta gente que gosta de ficar ali naquele lugarzinho que muita gente fala que é o furor de cocô, né? Que é aquele lugarzinho quentinho da vítima. E não quer mudar, e não quer fazer nada. Qual é o benefício, às vezes, que as pessoas, às vezes, não querem sair desse lugar? Então, na verdade, a grande maioria das pessoas, elas têm um benefício que elas não conseguem perceber. Mas é sempre, elas estão recebendo amor por motivos errados. Atenção. Entendi. Às vezes, eu adoecer, eu vou ter atenção. Você sabe que foi um caso muito recente agora, de uma senhora que eu estou tratando, e ela desenvolveu um câncer severo, e ela está nesse processo de olhar para ela, uma pessoa muito culta, tem várias faculdades, um nível de conhecimento, assim, ela fez filosofia em Coimbra, maravilhosa, mas ela falou, olha, Simone, não tá ruim, não. Eu falei, você tá com dor? Ela falou, não tô com dor, mas só se eu respirar ou me mexer, dói. Esse é o nível, mas a pessoa, assim, super de boa, né? Eu falei, então... Eu falei, mas me conta, o que você está sentindo do peso dessa doença? Ela falou, Simone, eu não tenho do que reclamar. Sabe por quê? Tudo que eu quis a vida inteira, essa doença me trouxe. Eu virei prioridade na vida de todo mundo. Nossa. Isso é pesado demais. Uau. Ter que desenvolver uma doença para poder ser visto, né? Então, isso é muito comum. Mas, assim, eu vejo essa história em outras doenças, em outras situações, em casamentos que se machucam. Porque a pessoa está querendo algo e fazendo de tudo para ter aquele algo, sabe?
que é o amor, né? Por motivos errados. E às vezes durante a vida inteira tá ali se sacrificando, né? Sacrificando a sua essência para ter algo que queria quando tava lá criancinha, às vezes, né? Com toda certeza, todos nós estamos travados no momento do passado. E às vezes até de outras vidas, né? Com toda certeza. Uau. Simone, eu queria saber, assim, pro pessoal que às vezes tá escutando e tal, né? E mais ou menos assim, dentro desse seu tratamento, assim, você trabalha uma coisa a nível mais sutil ou a nível mais corporal? Qual que é a sua atuação nesse sentido, assim? Tá. Como que você descreve? Eu acho que é uma oportunidade muito incrível de conexão de campo eletromagnético. O campo eletromagnético contém as informações da tua existência. E quando você consegue estabelecer uma comunicação e dar um outro sentido para aquelas informações, de um nível mais elevado, de aprendizado da alma, existe uma regravação de memórias. Então, as técnicas bioenergéticas, elas são baseadas num estudo, numa ciência que é a cinesiologia. Então, o corpo, ele é um mecanismo de feedback. Então, você consegue, através de testes neuromusculares, encontrar essas interferências de informação e ressignificar. Só que para você conseguir fazer isso, você precisa estar num grau de conexão livre das próprias interferências, né? Porque senão vai ficar com ruído. Então, eu acho que o grande desafio, talvez o grande trabalho desse tipo de terapia é trabalhar em si. Eu percebo que quanto mais eu trabalho em mim, mais refinado fica o resultado das pessoas. E quando eu chego para fazer as técnicas em alguém, eu não vejo alguém, eu vejo eu. Uau. Não tem mais diferença. Acabou a barreira. Isso é profundo mesmo. E eu lembro disso a primeira vez que eu senti. Foi o dia que aquele senhor paraplégico chorou na maca. Terceira sessão. Eu sei até que dia que foi. Eu não vi ele. Eu vi eu. Ali. Que lindo. E é o que você falou, né? As pessoas, as linhas do tempo, elas são entrelaçadas sempre por algum motivo, né? Ninguém que passa pela nossa vida passa em vão, né? Não isso existe. É muito interessante. Porque isso está causando um aprendizado. A cada encontro você está mudando aquela vida. Existe um fio que nos une. Através das existências, né? Sim. Que bom que o pessoal que está nos escutando também está nessa conexão com a gente. Senão você não tinha chego aqui nesse podcast aqui de forma alguma. Né, essa informação não ia chegar até vocês. Tenho certeza disso. Que bom que vocês estão aqui com a gente. E Simone, uma coisa que para mim veio muito forte no meu campo recentemente é a questão dos traumas, né? Do porquê que isso acontece e como que a gente consegue resolver, vamos dizer assim, né? E eu percebi que você tem um olhar e uma forma de explicar que para mim foi mais simples, né? Eu já li livro, já vi vídeo, já vi palestra, mas o jeito que você trouxe para mim foi de uma forma assim, parece que foi familiar, assim, sabe? Eu queria que você trouxesse um pouquinho a sua visão, assim, do porquê que acontece isso e como que a gente, de alguma forma, né, através do seu processo, da sua facilitação, isso consegue se resolver. Sim. Primeiro, só que eu acredito que trauma é uma percepção sua, interna, daquele momento. Então, foi o jeito que você encarou aquela situação. E, no caso, se for uma perspectiva negativa, isso causa uma marca, uma cicatriz emocional em você. Então, aquilo, neurologicamente falando, pode criar uma associação no subconsciente e pode ser devastador para a sua vida. Então, vou dar um exemplo pessoal para tentar explicar melhor para quem está assistindo
né? Porque a gente já conversou bastante disso também. Sim. Mas eu vou dar o exemplo de como eu resolvi 28 anos de síndrome do pânico. Porque eu me considero uma pessoa forte, decidida, positiva, não tinha explicação. Tinha vezes que eu entrava em colapso, de as mãos suarem, taquicardia, eu perdia a visão, chegava a quase desmaiar. E eu nunca sabia quando que ia acontecer aquele negócio de novo. Horrível. Uma sensação de quase morte. Parecia que tinha alguém sufocando aqui. Enfim, eu convivi com esse sintoma por mais de 2 décadas. E dentro das práticas, fazendo os testes da cinesiologia e as práticas da medicina bioenergética, eu cheguei na memória raiz desse trauma. Eu tive uma infância de muitos traumas. E um deles foi um acidente automobilístico na infância, que eu estava com meu pai e ele morreu na hora. Eu era uma criança. E essa memória traumática foi numa estrada de terra, um capotamento. Quando eu abri os olhos no meio lá do acidente, que eu comecei a me dar conta daquele drama, de todo aquele sofrimento, eu vi areia. Eu virei para o lado e vi areia. O meu sistema nervoso associou, toda vez que eu visse areia naquela quantidade, eu ia entrar em colapso e reviver aquelas emoções daquele momento. Nossa. E aí, tudo bem, eu era uma criança, a minha mãe, com toda a sabedoria possível para ela, fui para psicólogos, fui crescendo, engavetando isso. Chegou uma hora que é como você torcer uma mangueira. Aquilo volta. O gatilho, a areia, fazia eu ter aquele sintoma. E aí eu fui, para tentar sobreviver, me desenvolvendo para tentar controlar aquilo. Lembra a mangueira? Sim. Eu fui me desenvolvendo numa personalidade controladora. Porque eu tinha medo. Medo daquilo acontecer a qualquer momento. Então, eu virei extremamente controladora do ambiente, das pessoas, trabalho, workaholic, sabe? Para aquilo não acontecer de novo. Para tentar me proteger. Uhum. Isso foi formando a minha personalidade. Então, quando eu cheguei, através das técnicas que eu conheço, naquela memória, e dei o sentido do aprendizado da alma para aquilo, a perspectiva mais do aprendizado. Olha o quanto isso fez você ser uma boa pessoa. Quanto isso caminhou você na vida, né? Não tinha nada de errado ali. Eu desassociei. Areia é areia, morte do pai é morte do pai. Então, em uma única sessão, eu resolvi quase 28 anos de síndrome do pânico. Nossa. Então, quando eu falo para você, né, que essa segurança vem do resultado. Então, as pessoas chegam para mim, eu sofro com síndrome do pânico. Eu falo, tudo bem, vem aqui. Vamos resolver, né, Lucas? Que bom. Que bom. Nossa. Eu queria que você ensinasse a gente um pouco sobre um tópico que você trouxe no começo das suas sessões com a gente, porque eu gostei muito de ter uma base teórica, né, dentro das suas sessões, e você falou pra gente sobre o nosso sistema nervoso. Uhum. E até então eu não tinha visto uma explicação tão didática assim do sistema nervoso. Eu sei que dentro de um processo que a gente está nesse dia a dia, assim, é normal ficar num sistema de luta ou fuga e tal, isso a gente já sabe, mas você trouxe no sistema nervoso de uma forma que ficou mais compreensível para a gente entender por que o corpo está reagindo dessa forma. Então eu queria que você ensinasse um pouco, descrevesse um pouco sobre a influência do sistema nervoso hoje no nosso bem-estar, hoje na forma com que a gente está reagindo às coisas também. Isso é realmente uma coisa muito importante, né, Lucas? E hoje isso é muito conhecido, é neurociência isso. É uma coisa muito conhecida, mas que o sistema deixou obscuro, né? Então, se você fosse um computador,
o sistema nervoso seria o processador. Então, ele está sempre pegando os estímulos que estão acontecendo na tua vida através dos 5 sentidos e também do próprio pensamento e da própria memória. Lembra a areia para mim? Sim. Então, o sistema nervoso está captando esses estímulos e, com base no que ele conhece na sua vivência anterior, ele transforma aquilo num resultado no corpo. Então, o sistema de luta ou fuga, ele é muito conhecido, porque é um jeito de sobreviver, que eu tenho mais aptidão física nesse estado neurológico. Você pula qualquer muro com um cachorro bravo atrás, não pula? Exato. Olha para o muro sem o cachorro. Esse sistema é útil, né? Pulo. Ele é útil. Ele sempre foi útil, porque ele é um mecanismo divino em nós. O corpo não erra. Só que o que aconteceu com a nossa vida moderna? A gente está ligando esse sistema desnecessariamente, porque nós estamos nos estimulando demasiadamente. Então, imagina, as pessoas estão naquela dopamina barata, né? Uhum. Muito celular. Você vê hoje um filme, eu fico exausta de assistir um filme hollywoodiano. Não consigo. Porque está muito acelerado tudo, né? Uhum. Eu gosto que as coisas aconteçam no time da vida. E você vai ver um filme daqueles e fala, meu Deus, eu não dou conta. Sai com adrenalina. Você não vai, né? Fica. E imagina as crianças assistindo os desenhos. Essa superestimulação, ela está sendo neurológica. E isso está virando o novo normal. Só que o seu sistema nervoso, ele não reconhece que aquilo está acontecendo fora. Ele acredita que aquilo está acontecendo com você. No ambiente, né? Vai assistir uma série pesada aí de suspense e vai dormir depois para você ver o que acontece? Você vai dormir em luta e fuga. Porque o seu corpo está naquela tensão. Então, o que nós fizemos? Estamos estimulando e não sabe desligar. É a mesma coisa, Lucas, essa história que você pegar o seu carro daqui e ir lá para Botucatu com ele em primeira. E vira o normal, né? Vira crônico a parada. Não assim, vai né? dar certo. É só uma questão de tempo para dar problema. Uhum. Porque quando o sistema nervoso está no luta e fuga por muito tempo, os outros vão falhar, os outros sistemas. Então, o primeiro que vai começar a falhar, imunológico. Depois, o hormonal. E depois, o próprio sistema nervoso. Ele entra em exaustão. E eu também conheço esse caminho bem. Porque lembra que eu tive um AVC? Sim. Eu fiz o caminho inteiro, porque parou o sistema nervoso. O AVC é isso. É. Só que o AVC também pode ser um mecanismo do corpo de tentar reiniciar. Tem uma história incrível. A minha mãe, ela teve um AVC há uns 6 anos atrás e ela foi amparada dentro desse trabalho. E foi um grande colapso. A minha mãe chegou a ficar cega dos 2 olhos, hospitalizada 1 semana. Só que depois desse AVC, com as práticas, ela saiu desse episódio curada do Parkinson. Olha que interessante. Porque, na verdade, era uma tentativa do corpo reiniciar. Sim, igual acontece, por exemplo, com um computador antigamente, né? Reiniciar. Superaquecia e... Exato. Então, é o caminho de cada um. Mas ela teve a sorte de ter tido esse suporte, né? Uhum. E quando a gente olha por essa ótica, a gente vê que tudo que vem de sintoma, ele tá a benefício mesmo, né? De mostrar pra gente, isso vai da gente querer olhar e querer passar pela dor, de falar assim, poxa, tá, desenvolvi O que eu tenho que aprender com isso? Desenvolvi isso, mas o que eu tenho para aprender? E não perpetuar o sofrimento, porque Exato. também isso é uma coisa que às vezes eu sinto que as pessoas, às vezes elas preferem remediar, né, desligar a dor, não passar pelo processo e perpetua o sofrimento, por um vício Sim. até no sofrimento, né? Olha, eu volto aqui naquilo que o Lucas falou.
quando eu consegui ficar presente, sentir aquilo, eu encontrei meu chão. Eu sou a pessoa hoje que pula na granada, sabe? Ah, tá doendo? Vamos lá, então. Uhum. É escolha, né? Às vezes vem um grande presente através dessa dor, né? Pra Com gente toda passar certeza. sobre isso pro pessoal que tá nos escutando, que tá passando um momento difícil, porque eu tô sentindo que esse momento, esse ano especificamente, tá espremendo. Uhum. Tá espremendo. Eu não sei que movimento energético tá acontecendo no planeta, mas que tá desafiador pra todo mundo, tá, assim, pra muita gente. Então, pra quem tá passando um momento, assim, de desafio emocional da vida, e tá reconhecendo que tem que, beleza, escutou aqui, não, tem que olhar, Ou tá com qual sintomas doentes. é a sua recomendação, a sua dica para essa pessoa lidar com isso de uma forma mais saudável, mais adequada? Existem duas coisas, né, Lucas? Existem casos onde a pessoa precisa de uma ajuda emergencial. Porque Uhum. se a pessoa está se afogando, você não vai jogar um livro, né? Tá certo. Verdade. Não é? Depende do Então nível. existem casos e casos. Sim. Tem casos que a gente tem mais tempo para desenvolver um caminho de autoconhecimento. O meu demorou 22 anos. Foi intenso, foi dolorido, foi compensador, foi tudo. Maravilhoso. Mas você pode buscar ajuda dentro daquilo que você se afiniza e acredita, mas a minha sugestão é sair do vitimismo. Para de falar de doença. Para de ouvir histórias sobre isso. Para de vazar sua energia, perder sua energia com onde não vai te dar resultado. Adota uma programação mental de quem já conseguiu. Vai atrás que você vai encontrar muita coisa. E olha, eu me disponho aqui a colocar lá, se alguém quiser saber, nos comentários, caminhos de busca dessa jornada. Porque tem, por exemplo, escolas de medicina bioenergética no Brasil, tem escola de medicina bioenergética nos Estados Unidos, tem a própria Ordem Rosa Cruz, que é mundial, que traz todo esse conhecimento embasado da metafísica. Então, vai depender do caminho que a pessoa escolher em função do problema dela e do tempo que ela tem. Né? Mas é muito pessoal. Então, esses processos que a gente facilita, eles são relativamente rápidos, né, Lucas? Eu tenho, assim, a gratidão que isso realmente, eu agradeço todo santo dia, porque é uma grande oportunidade. 80% das pessoas resolvem as questões em 4 semanas. E isso que eu achei mais poderoso, assim, porque isso que você tá falando é muito importante, porque quando a gente se responsabiliza e sai do vitimismo e fala, tá, tô aqui, tô afogando, preciso de alguém para segurar minha mão. E você traz esse processo de facilitar, eu senti que devolve a dignidade. Devolve a dignidade do ser humano de falar assim, tá, entendi, tô aqui, eu me coloquei aqui. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, né? Pronto. Essa é a Isso melhor dá autonomia, pergunta. né? É a pergunta que eu mais gosto. O que eu tenho que fazer? E só encontro essas pessoas. Só. Isso é lindo. Porque eu não quero o poder de ninguém. Eu não quero que a pessoa fique, fui lá e ela me curou. Tô fora. Não. Isso não existe. Isso é misticismo. Isso desempodera as pessoas e é perigoso. Eu não vou por esse caminho. O Brasil é um país abençoado. Existem pessoas com esse canal aberto de cura em todo canto. Não é, Sol? É lindo de ver. O Brasil, eu recebo assim, eu vejo pessoas que vêm de outros países buscando a cura no Brasil. Vêm para esse objetivo. Porque aqui a gente tem um coração
muito expandido para a cura. Só que quando a pessoa não faz um caminho de autodescoberta, autoconhecimento e autocura, ela pode cair nessa vereda aí do misticismo. Uhum. E criar essa atmosfera aí de tirar o poder das pessoas. Sim. E às vezes entrar num lugar dogmático ou num Eu lugar acho isso de idolatria, desafiador. né? Eu acho isso desafiador Fanatismo. e problemático. Eu acho que é um atraso na jornada das pessoas. Verdade. Tem uma questão legal aí, porque às vezes alguns processos são muito paliativos, né? No sentido de que você tem um alívio rápido em algum tipo de processo, mas não foi na raiz. Ao mesmo tempo que eu vejo que às vezes te dá um pouco de estrutura para continuar um pouco mais a fundo, né? Uhum. Como que você vê alguns processos assim que são um pouco mais rápidos, que te dão só vamos colocar um passe, uma limpeza energética? Como que você vê isso? Eu acho isso uma grande ajuda, né? Uhum. Muito importante, porque a pessoa não está conseguindo nem ver, Dá nem uma base. respirar, né? Aquilo traz um alento. Só que no minuto seguinte tem que fazer por si, né? Tem que continuar, né? O trabalho. Porque você continua indo lá num lugar, sei lá, 10 anos. Entregando o seu poder, né? É igual ao medicamento, né? É a mesma coisa, né? Só vamos falar sério, é a mesma coisa. Isso é um atento legal pra galera, porque né, utilize o recurso, mas continua fazendo o seu trabalho profundo de Olha para observação. você, muda o que tem que mudar, né? E às vezes tá difícil de mudar, porque tem isso. Eu lembro que eu fazia uma listinha lá de todas as coisas que eu queria fazer e eu não tava conseguindo. Eu falei, gente, não consigo. Eu tava perdida nas listas infinitas e metas e coisas que eu queria fazer e não tava conseguindo. E às vezes tá tudo bem, às vezes você não tá conseguindo fazer, pede ajuda, né? Pede ajuda. Isso é humildade, Pede né? ajuda, fala, olha, eu não consigo. Isso é humildade. Isso, entrega. No meu caso, foi cair de joelhos e pedir ajuda para a espiritualidade me mostrar o melhor caminho. Porque estava muito demorado. Mas é humildade. Que coisa interessante. E assim, eu sei que você fala de algumas técnicas que você já passou pra gente. Não sei se você pode entregar algum exercício de respiração, alguma coisa uma mentalização, uma afirmação que seja útil pro pessoal que tá nos assistindo, nos escutando, falar assim, amanhã eu vou aplicar isso aqui que eu tô comprometido com a minha autoobservação, autoconsciência. Com certeza. As técnicas de respiração, elas são poderosas demais. Tem técnicas que podem desligar esse mecanismo do luta e fuga muito rápido. A mais utilizada é aquela muito conhecida no yoga como a respiração do quadrado, que é uma respiração rítmica, só que no abdômen baixo. Por quê? Toda essa capilarização que aciona o luta e fuga fica aqui em cima só. Toda pessoa ansiosa respira mais torácico, curtinho. Não é curtinho aqui em cima? Então, se minha vida estiver incrível, imagina que tá aqui, ó. E eu começar a fazer isso, eu já vou ligar o luta e fuga. Então, um mecanismo muito fácil e acessível para todo mundo é fazer várias vezes por dia essa respiração rítmica no abdômen, que ela é um ritmo mesmo, né? Você que impõe um ritmo de acordo com a tua capacidade respiratória. Tem gente que consegue mais, tem gente que consegue menos, mas está tudo certo. Você tem que encontrar o teu ritmo e depois você vai expandindo. Então, você vai inspirar o ar no abdômen lentamente. Segurar o ar um pouquinho, mesmo tempo. Solta, recolhendo o abdômen, ao mesmo tempo. E segura um pouquinho sem ar. Várias vezes. Por que isso é extraordinário? O sistema nervoso humano, ele está fazendo um scanner do estímulo a cada 68 segundos. Quando eu mantenho intencionalmente a consciência no corpo, nessa respiração, eu estou enviando um sinal de tranquilidade para o corpo. Então, os estímulos vão parar.
E se isso virar uma prática, ó, eu posso garantir que quem estiver ouvindo aí já vai começar a melhorar. Não precisa fazer mais nada. Faz isso hoje. Quando eu sinto que eu começo a ficar meio ansiosa, eu já lembro da Simone falando, faz a respiração rítmica. Aí vai lá, respira. Não, é potente. É potente. E sabe Muito. o que a gente complicou a nossa vida demais? Porque você fala assim, como é que pode um negócio tão simples ter resultado? Acho que eu vou complicar. Eu não vou fazer. Ser humano, né, Lucas? Caraca. Não é incrível? Vamos voltar para o simples, galera? Uhum. Vamos deixar ser fácil, deixar a nossa vida ser mais simples, voltar às origens, não ficar escravo dessas opiniões aí do sistema, né? Verdade. Tem coisas muito simples assim que eu sempre repito para quem me procura também. Sempre repito. Essa é uma, né? Respiração, técnicas de respiração, mas tá tomando Tem várias, água, né? tá dormindo bem, Uhum. tá se alimentando de que forma, tá fazendo exercício, movimento. Primeiro responde isso. É o básico. Depois a gente vê outra coisa. Aí quer ver questão espiritual, se tem um obsessor. Aí depois a gente vê. Vamos fazer o básico primeiro, né? Mas antes, não, a galera às vezes eu sei que tá difícil, tá desafiador, mas olha pra isso, né? A hora que desesperar, olha primeiro para essas questões. Eu sou da mesma opinião. Vamos deixar ser fácil, gente. Porque a vida vai ficando pesada demais. Porque quando você tá com o sistema de luta e fuga ligado por muito tempo, ele vira um padrão. Aí você perdeu o controle da sua vida. Você está estimulando as suas células a um pico de cortisol o tempo todo. É muito sério. E tem a que você falou assim, tem a reatividade, mas também tem a defensividade, né? Eu lembro que uma das terapias você falou, tá no modo de como se o corpo tivesse assim, né? Aguardando alguma coisa. Totalmente. E aquela pessoa que paralisa? É um outro aspecto do luta e fuga. Sim. Paralisa. Você não vê, tem vezes que a pessoa está atravessando uma rua, vem um carro, em vez dela sair correndo lá. Exato, entendi. É um outro aspecto, porque é tão desafiador que ela não conseguiu reagir. São níveis. Que coisa bonita, hein? E aí, grandes planos ali para aquele paraíso que você está construindo, né? Não vejo a hora de... Quando eu vi o nome lá, nome lindo, né? senti, falei assim, nossa. E você sabe, eu vou contar uma coisa para você que eu não tinha falado. Quando a gente entrou em contato para fazer as sessões, eu tinha sonhado com o Ouroboro, né? Que é a cobra que come o próprio rabo. E numa das minhas primeiras consagrações lá no comecinho, assim, quando a gente consagra as medicinas da floresta, né? Que eu já falei pra você, apareceu também pra mim. Aí eu falei assim, gente, que símbolo é esse? Aí que eu fui entender que era o Ouroboro, né? Entendeu o significado disso, né? Sim. Renascimento. É renascimento, né? Isso tá presente em várias culturas. Sim. E eu também tive essa sugestão de forma espiritual num sonho. Eu ia falar sobre sonho. Eu acordei e eu fui dormir com essa questão. Como que vai chamar? Eu acordei com o logo, com a imagem, com o nome. Já veio o download, já. E é o que eu espero, o renascimento de todo mundo que chegue lá. É muito forte isso, Simone, porque desde que eu comecei, eu tô acompanhando na minha agenda, assim, desde que comecei a fazer o meu movimento, né? Comecei a me conectar de novo com o meu corpo, cuidar de mim no básico. Eu tive um sonho muito simbólico que era eu saindo de dentro de mim mesma. Era como se eu estivesse abrindo assim e eu saindo de dentro de mim. E essa é a simbologia do renascimento, né? E foi depois das nossas sessões. Então, os sonhos também é outro caminho, né? Que maravilhoso. Que traz conteúdos, né? É uma reorganização do subconsciente e um acesso à tua essência. Então, você vê que quando você não está bem, nem lembrar de sonho você lembra. Né? É verdade. Será que eu sonhei? Nem lembra. Você acha que as informações do sonho são relevantes para nós? Total. Muito. Eu tô anotando. Tem olhos para ver, né? Na simbologia de que vem, né? Porque é muito simbólico também, né? Sim, existem vários tipos de sonhos, né? Aqueles que são um período de reorganização,
Aqueles que são premonitórios, que em quantidade é muito menor, viu? Muito. E eu acho que é uma forma da espiritualidade também se comunicar com a gente, né? Sim. Tem sonhos que são até iniciáticos, né? Claro, lúcidos, né? Tem sonhos intencionais. Eu uso muito essa prática. Que legal. Muito. Lá no espaço da Simone, gente, tem um lugar lá que tem uma vassoura de bruxa que eu amei. Pode falar? Claro. E aí eu lembro que a gente chegou lá, ela falou assim, gente, esse lugar aqui tem muitas horas de voo, tem um caminho de flores, assim, cheio de beija-flor, que você passa no meio, assim, você já recebe uma cura frequencial dos beija-flores, assim, passando, cantando aqui perto da cabeça. E aí a gente chegou nessa salinha e é a sua sala de estudo, né? Sim. Esses dias eu e o Lucas, a gente fez uns desenhos aqui pra imaginar os projetos que a gente quer manifestar. E aí eu desenhei uma salinha assim, eu falei assim, eu quero uma salinha igual aquela. Uma salinha de meditação. Lá fica o meu Sanctum Rosa Cruz, né? Todo Rosa Cruz tem um local de estudo. E vocês repararam lá que ele tem um espelho, né? Sim. E esse espelho é o símbolo de que é você com você. Tudo você tem que se confrontar. Então, aquele local ali, eu falo mesmo, aquilo ali tem horas de voo, hein? Meu Deus! Quanta dor eu passei ali dentro tentando me entender. E que bom que deu certo. Me sinto abençoada, né? Sim. Só. Verdade. Nossa, é uma bênção mesmo. Uma bênção ter você na nossa vida. Que gostoso, na nossa jornada, trazer esse conhecimento, assim, que a gente sabe que é um resgate, né? Com certeza é isso que você está acessando e que você tem a oportunidade de passar para as pessoas. É um resgate de outras vidas, né? É merecimento. E também de você ter saído desse lugar, né? De escolher sair de um lugar de vítima para poder transbordar para as pessoas, né? Isso para mim é muito valioso. Sim. Me inspira muito. Sabe, Sol, eu tenho uma notícia para te dar. Quem entra na minha vida não sai nunca mais. Tamo junto. É isso aí, porque eu realmente acredito na força da conexão. Eu vejo coisas que a gente faz junto, aqui no astral, trazendo de lá para cá, sabe? Eu vejo muita beleza nisso. Que bênção. Gratidão, viu, queridos? Fiquei muito feliz de estar aqui. E quais são os planos A gente não sabia o que ia falar, né, Lu? Não, mas é isso. Essa é a melhor parte. Esse é o nosso flow. Quais são os planos lá para aquele paraíso que você está cocriando? É aquele espaço, a minha intenção é que seja sempre um espaço de cura para quem busca não ficar aprisionado num caminho. Então, eu quero ali construir, junto com outros profissionais, outros terapeutas, um movimento, onde cada um possa se ancorar naquele espaço material para trazer a cura para o maior número de pessoas. Mas hoje já está atendendo, já está em pleno funcionamento. Já funciona a nossa clínica lá, está em processo de construção, um circuito de banho detox, que é uma ideia que eu acho muito importante também, que envolve o corpo, porque a nossa água lá é muito boa, ela é mineralizada. Estamos em cima do aquífero Guarani. É uma região maravilhosa. É incrível. Então, ali fizemos aquele circuito de águas ali com saunas, duchas, hidromassagem, para desintoxicar o corpo. E a alimentação, lógico, lá, né? Cuidada, orgânica, produção nossa. Né? Maravilhoso, a gente recebeu até uns abacates aqui. Adorei. Hoje eu cheguei primeiro que os tucanos, né? Porque eles vão tomar café da manhã, né? Tem que ter uma concorrência ali, né? Não, hoje eu vou levar para Sol. Que bom, gratidão. O pessoal te encontra mais pelo Instagram, por onde? Para a galera que já quer. Sim, eu não sou tão presente lá, né? Porque eu fico mais ali nesses processos pessoais, mas tem a página pessoal, que é Simone Pafetti, e a página do spa, que chama Ouroboro Spa.
Maravilhoso. Os links estão na descrição para vocês acessarem aí. A gente vai deixar todos os contatos. Vamos deixar o contato da Adriana também, que é o braço direito da Simone. A minha fiel escudeira. Não. Gratidão. E foi muito bom mesmo esse papo. Gratidão. Espero que o pessoal de casa também tenha acessado esse conhecimento aí e que sinta essa frequência, sabe? Eu acho que é muito mais do que esse conhecimento intelectual, mas sentir o que a gente passou, né? Potencialidade, né? Do que pode ser. Do que pode ser, é verdade. E eu queria me dispor também, através do canal dos comentários de vocês, a esclarecer qualquer dúvida, qualquer questão, o que for necessário, eu tô lá. Aproveitem, hein? Esse episódio já tem chaves para mudar a sua vida. Que delícia. Gratidão, pessoal. Desejo realmente a cura. Sim, gratidão, amada. Gratidão, pessoal de casa também. A gente se vê no próximo episódio. Beijo. Até. Tchau, tchau.